Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai explorar um assunto essencial: como projetar experiências incríveis no ecossistema Solana. Pensa comigo, para construir um DApp realmente sólido, a gente precisa agir como grandes arquitetos. Sabe por quê? Porque ninguém começa comprando as cortinas e os tapetes antes de bater a laje, não é mesmo? Antes de pensar na decoração, a casa precisa daquele esqueleto estrutural bem firme. E no desenvolvimento de aplicativos descentralizados, a regra é exatamente a mesma. A gente precisa ter um projeto testável e super robusto antes de escrever sequer uma linha de código front-end ou de ficar horas debatendo qual será a paleta de cores. Exatamente essa a nossa missão aqui: entender como traduzir necessidades complexas em protótipos funcionais e super intuitivos. Bora lá? E o nosso roteiro de hoje está bem direto. A gente vai passar por 5 pontos rápidos. Primeiro, começamos com o propósito da prototipagem. Em seguida, vamos para os ingredientes para o sucesso. No terceiro ponto, faremos a construção passo a passo. Depois, é hora de validar tudo com o teste de avaliação heurística. E fechamos com a nossa regra de ouro: lógica acima de estética. Então, vamos direto ao nosso primeiro tópico, o propósito da prototipagem. É a hora de sair do estático e ir para o interativo. Essa frase que diz que a prototipagem converte empatia e escolhas de design em interfaces testáveis é basicamente o coração do que a gente faz. Um dos maiores erros no ciclo de desenvolvimento é gastar tempo e recursos demais em mockups de alta fidelidade logo no comecinho do projeto. Sabe o que acontece quando o foco vai direto para as cores, para as sombras e para os ícones estilizados? A gente perde a visão geral de como o fluxo realmente funciona. A prototipagem resolve isso. Ela pega as dores reais de quem vai usar o sistema e cria uma chance de testar na prática. Ou seja, provar que uma ideia está errada antes de investir horas preciosas de engenharia. Para fazer isso acontecer, a nossa melhor ferramenta é o protótipo de baixa fidelidade. Na prática, isso é uma representação super simplificada e clicável. O foco aqui é 100% na estrutura e no fluxo. A gente quer testar cliques, decisões e transições. Então, o design visual fica totalmente de escanteio agora. Manter a fidelidade baixa tem um super poder oculto. É que ninguém tem pena de jogar fora uma tela cheia de caixas cinzas para tentar de novo. E essa falta de apego é absolutamente vital para a gente iterar rápido e validar a ideia sem dor no coração. Legal! Agora a gente avança para o nosso segundo ponto, os ingredientes para o sucesso. Vamos descobrir qual é a matéria-prima de um protótipo de respeito. Para a gente colocar a mão na massa, tem 3 artefatos que são literalmente negociáveis. Primeiro, um mapa de empatia focando nos pontos de dor. Segundo, uma lista de necessidades unida a um fluxo de usuário priorizado, ou seja, o que precisa ser feito primeiro de forma mais urgente. E terceiro, o esqueleto do sistema de design, que já traz os componentes primários, além de regras básicas de espaçamento e tipografia. Ter essa trinca na manga ancora o nosso protótipo na realidade. Isso garante que cada tela está de fato respondendo a uma necessidade verdadeira, evitando que o design vire um simples jogo de adivinhação caríssimo. E assim chegamos à parte 3, a construção passo a passo. É o momento de montar essa estrutura. O fluxo de trabalho aqui não tem mistério, mas precisa ser muito intencional. A gente começa no primeiro passo, criando os esqueletos, fazendo uma tela para cada etapa e garantindo uma navegação super consistente. No passo 2, a gente aplica os primitivos, que é basicamente trocar formas soltas por componentes reais, tipo botões genéricos. O terceiro passo é rotular esses elementos de um jeito muito inteligente. Aqueles textinhos curtos nos botões, a microcopy, tem que vir direto do mapa de empatia para não deixar margem para confusão. Aí, no passo 4, conectamos as interações, traçando não só os caminhos de sucesso, mas também os de falha. Por último, no passo 5, a gente documenta as suposições. Afinal, todo protótipo envolve fazer algumas concessões, e o contexto precisa ficar cristalino para quem for avaliar o projeto depois. Para ficar mais palpável, pense em como documentar suposições funciona na prática. Imagina uma tabela de regras onde, na etapa de escolher um token, a ação de selecionar precisa ter um critério técnico exato. A seleção persiste na tela e só então o botão de avançar fica habilitado. Já na etapa de confirmação, a coisa fica ainda mais interessante. Se der erro, não pode ser um beco sem saída. No mundo da Web3 e da Solana, lidar com erros recuperáveis é fundamental. Essa clareza implacável de alinhar exatamente a ação com o que precisa acontecer no sistema que prova que o fluxo funciona no mundo real e não só na imaginação do designer. Bom, agora a gente entra no nosso quarto tópico, o teste de avaliação heurística, que é onde a gente finalmente valida esse fluxo todo.
Construir as telinhas e conectar os cliques é só a primeira metade do caminho. A aprovação real depende de gabaritar uma checklist bem rigorosa. Primeiro de tudo, a conclusão de ponta a ponta flui sem ambiguidade. A visibilidade da decisão está óbvia. Além disso, a fidelidade interativa, os pontos que a pessoa vai clicar, precisam levar para o lugar certo de primeira, mantendo a consistência visual básica. Ah, e lembra que a gente falou de erros agora há pouco? Na blockchain, as transações vão falhar uma hora ou outra. Isso é fato. Então, caminhos de erro e de recuperação super claros são obrigatórios. Se o protótipo não mostra como sair de um erro, ele simplesmente não serve. E claro, os textos e avisos têm que falar a mesma língua de quem está usando. E finalmente chegamos ao nosso quinto ponto, lógica acima de estética. Os princípios finais de design. A regra máxima aqui é incrivelmente simples. Neste momento do projeto, o foco absoluto tem que estar na lógica do fluxo, caminhos claríssimos, recuperação de erros funcionando lisinho e reutilização de componentes básicos. É isso que traz a verdadeira integridade estrutural e acelera demais as revisões da equipe. Agora, o polimento visual, aquelas cores perfeitas, ícones maravilhosos, sombras pixel perfect, e seu foco lá na frente. E sabe por quê? Porque a estética mais linda do mundo não vale absolutamente nada se a transação falhar debaixo dos panos ou se uma taxa da rede ficar escondida no meio do processo. Então o lema é: construa uma lógica à prova de balas hoje para poder deixar tudo bonito amanhã. Para a gente fechar a análise de hoje com chave de ouro, fica essa pergunta super provocativa. Se um fluxo não faz o menor sentido agora, na baixa fidelidade, sendo só um bando de caixas e textos em tons de cinza, como é que ele vai sobreviver no produto final que vai estar cheio de ruídos visuais e distrações? Pensa bem nisso. Priorizar uma lógica robusta e testar as interações de forma impiedosa lá no começo é sem dúvida o grande pulo do gato para lançar dApps que não são apenas um rostinho bonito, mas que resolvem de verdade as necessidades de quem usa. Muito obrigado por acompanhar e eu espero que essas estratégias transformem o jeito como os próximos projetos vão ser estruturados. Até a próxima!